os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração, por todos os santos. Você diz amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ou primariamente falando, dirigida à igreja de Efésio, e logo após sido copiada e ser entregue aos demais. Mas nós vamos ver aqui Paulo citando 6 alegorias que os crentes precisam ter, porque eles precisam entender que eles estão diante de uma guerra, estão num cenário de batalha, de peleja. Quando se fala de guerra, não há como não se recordar no Antigo Testamento, e não há como lembrar dos livros históricos, que a maioria deles vão falar de algumas guerras. Quando eu olho para esse texto e eu volto para o Antigo Testamento, eu me lembro de Senaqueribe, uma das maiores forças da época. Ela se une para ir contra um povo menor, um povo pequeno, porque Senaqueribe não olha para o tamanho, Senaqueribe não olha para a quantidade, Senaqueribe quer destruir, independente do tamanho. Senaqueribe quer pôr por terra. E o interessante é que Senaqueribe gera um medo, gera uma preocupação, e esse medo e essa preocupação faz aquele que está temendo, aquele que está preocupado, a recorrer a todos os meios, até que não há mais meios. E qual é o meio que se recorre? A oração. Aleluia. A ferramenta que Deus entregou para o seu povo. Aleluia. Essa ferramenta que não precisa ser atualizada, que não se enferruja. Essa ferramenta que não se desgasta. Tiago escreve na sua epístola dizendo que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. A oração é um instrumento que gera resultado, que gera resposta. Aleluia. Aleluia, Deus. Só que para orar, não basta só orar com palavras vãs. Preciso fazer uma oração como as epístolas também vão nos ensinar, que diz a oração feita com fé. A oração precisa ter fé. E o que é fé, Wesley? Fé é um firme fundamento, nós sabemos. E o que é um fundamento? É algo que está firmado. A palavra fé, ela é uma palavra grega que era transliterada, quer dizer sob. Sobre é em cima, sobre é abaixo. Fé é naquilo que está alicerçado, é naquilo que está firmado. Paulo está dizendo, vocês precisam estarem preparados. Aleluia. Porque vocês já estão travando uma guerra. E essa guerra é luz contra trevas. Deus, aleluia. Paulo ele aborda alguns pontos, se nós olharmos para a carta na sua totalidade, desde o primeiro capítulo até o 6º. Ele fala da importância da unidade da fé. Ele fala da salvação, que ela é mediante a graça, que ela é pela graça, melhor dizendo, mediante a fé. Olha a fé participando, olha a fé estando inserida. Aleluia. E a salvação é pela graça, não é por obras. Só que isso aqui nós precisamos gravar. E tem muitas pessoas achando que Deus está concedendo vitória, então achando que tem participação naquilo que Deus faz. O que Deus faz por graça, por favor imerecido.
não é por mérito humano. As vitórias que Deus entregou para o seu povo foi para a glória do teu nome. Aleluia. O dia que Onifim e Finéias, os filhos do sacerdote ali, foram para a guerra e cataram a arca de qualquer forma, cataram a arca mais ou menos assim: nós vamos vencer, vamos levar a arca, mas a arca vai trazer vitória, mas não é a arca, é quem está levando a arca. E para o engano deles, naquele dia, foi um dos piores, se não o pior versículo do Antigo Testamento, do melhor, pior versículo relatando ali, já entrando no período dos juízes, um período escuro do Antigo Testamento. E aparece um texto, um versículo dizendo assim: e Icabote, o filho daquela, de um dos dois que vão para a guerra, que ela está gestante, e quando eles vão para a guerra, cantando vitória, com a soberba, coração lotado de soberba, porque eles prostituíam, porque eles faziam tudo de qualquer forma, totalmente descomprometido com o santo, em detrimento do profano, eles vão para a guerra, e naquele dia Israel perde a guerra. Aleluia. E tem mais, além de ter a derrota, eles têm uma perca. E eles perderam o maior bem precioso que eles tinham. E o que é? A arca de Deus foi tomada presa. Aleluia. Eles morrem. O mensageiro chega na casa de Eli, conta a má notícia. Eli cai para trás da cadeira, quebra o pescoço. A moça, uma das noras, está grávida. O menino nasce e ela coloca o nome do menino de Icabote. Foi-se a glória, porque a arca é tomada presa. Aleluia, Jesus. Por que é que Deus permitiu tudo isso? Porque eles estão prostituindo. E Deus, irmãos, não aceita ser trocado. Deus não aceita ser segundo. Deus não aceita ser substituído. Olha o que ele fala: meu é o ouro, minha prata, e a outra eu não dou. Ele diz assim, quando ele fala do ouro, ele fala da glória. Quando ele fala da prata, ele fala da honra. Minha é a honra, minha é a glória. Ô glória, ele não aceita ser trocado. Ele divide a honra, mas a glória ele não divide. Aleluia. Aleluia. Ele honra a minha fé, ele honra a tua fé, mas a glória é para o nome dele. Aleluia. Paulo está dizendo à igreja: vocês estão num combate, e a luz, aonde ela chega, ela nomeia, as trevas não prevalecem. Só que o que é que acontece? Quando você trava uma guerra, quando você vai para um campo de guerra, você precisa estar preparado. E eu me olho para cá, e eu me reporto para os dias de hoje, e eu vejo dois problemas atuais. O primeiro, crentes indo para a guerra sem armamento, indo para a guerra sem espada, que é a palavra, indo para a guerra sem o escudo, que é a fé, indo para a guerra sem o capacete, tendo entendimento. Quando fala da mente, fala do entendimento, pois um dos alvos de Satanás é a mente do homem. Porque a mente é aquilo que entende. E o diabo, ele é astuto. Está escrito, conforme João relata no Apocalipse, que o dragão com a sua cauda, quando fala da cauda, fala do engano. Ele consegue enganar a terça parte dos anjos. Ele consegue convencer a terça parte dos anjos, fazendo um tráfico de informação, que ele poderia ser semelhante a Deus. Aleluia. Já conseguiu enganar um anjo. Que dirás um crente que não tira 30 minutos para ler as Escrituras. Aleluia. E eu vou falar uma verdade aqui: o diabo atua em área que você desconhece. Porque o que você conhece, você domina. É verdade. Áreas que você conhece, ele não entra, ele entra onde você não conhece, para confundir a sua mente e te enganar. Verdade de Deus, dessa maneira. A Bíblia nos diz que o Espírito conduziu Jesus para o deserto. O termo conduzir ali é uma palavra grega, que é a mesma coisa que empurrar. Ele foi conduzido, era necessário ele ir para o deserto, para ser tentado. Ele é conduzido pelo Espírito e lá o diabo o tenta. E o que o diabo queria fazer com Jesus no deserto? Confundir. O diabo queria confundir. Ele dizia assim: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. E eu já disse isso várias vezes, vou repetir. O judeu não tinha como hoje nós temos uma forma para fazer um pão.
O judeu catava um pedaço de pedra circular e colocava a massa do pão em cima. E o judeu não usa fermento, porque o fermento para o judeu leveda a massa. Lembra que Jesus censurou os fariseus, falando que é um pouco do fermento que leveda toda a massa, que incha a massa? O judeu não usava fermento. O fermento para o judeu é o pecado. Então o pão não tinha forma. Se você já fez um bolo sem colocar o fermento, ele não cresce. Ele fica duro, ele fica reto. Então eles faziam aquele pão em cima da pedra. Então para você diferenciar o pão da pedra, você tinha que ter atenção. O diabo ele pega uma pedra parecida com um pão. E o que Jesus precisava naquele momento? De se alimentar. Só que o diabo acha que está agindo em áreas que Jesus não entende. Só que o diabo não sabia aquilo que João escreve no capítulo 1. E no princípio era o Verbo. Aleluia, glória O a Verbo Deus. era Deus. E o Verbo estava com Deus. E pela palavra, pelo Verbo, foram criadas todas as coisas. Não é que eu vou enganar um criador. Não eu vou enganar quem que ele é. O que Jesus estava dizendo é: deixa ele tentar, eu vou vencer ele. Para mostrar para uma geração futura que assim como eu venci na palavra, todos que creem na palavra também vencerão. Papai lindo! Isso fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas peraí. Vamos olhar para a lógica do texto. A lâmpada não tem que estar no pé. A lâmpada tem que estar diante dos olhos. Porque eu ando em escuridão com os olhos. Por que a lâmpada tem que estar no pé? É porque o pé é que caminha, que traça os caminhos. Se você não lembra, eu vou te recordar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro é o caminho, primeiro você traça. Porque precisa de lâmpada nos pés para trilhar nesse caminho. Depois que você entrar nesse caminho, você entender que ele é a verdade. E ele não é uma verdade, ele é a verdade. Porque o diabo trabalha com algumas falsas verdades, mas a verdade genuína, que é sobre toda a verdade, se chama Jesus. Olha como o diabo quer enganar. Vou voltar para o Antigo Testamento. Moisés entrou na sala do rei, junto com Arão. E Deus já tinha designado o que ele faria. Aí Moisés chega e disse assim, parafraseando, Deus mandou libertar esse povo. Aí eu faço uma conjecturação, o faraó cruza o braço e diz assim, tá, vou liberar. Mas faz aí, me dê uma prova desse Deus. Moisés fala, Arão, lança o bordão. Arão lançou o bordão virou serpente. Fala, isso aí não é nada, chama os magos. Os magos lançou o bordão e também o bordão virou serpente. Olha o diabo querendo enganar. Mas aí o diabo ele cai por terra. Por quê? Porque Arão pegou no bordão, lançou de novo o bordão. A serpente de Arão comeu as outras. Na cultura egípcia, a serpente era a maior entidade, era a maior entidade pagã do Egito. Era como se fosse um Deus acima de todos. Quando eles olhavam para uma serpente, eles entendiam que era Deus. Por isso que Deus falou, Moisés, coloca uma serpente acima. E quando eles olharam, eles vão lembrar da cruz. A serpente para o egípcio tipificava um Deus. Então quando eles estavam olhando, eles estavam dizendo, vocês estão falando que está vindo no nome de Deus? Então peraí, eu vou mostrar que esse Deus também trabalha aqui. Só que quando eles olharam e viram a serpente de Arão engolida, eles entenderam, peraí, eles falaram de uma forma antropomórfica. Que forma é essa? De uma maneira que nós entendemos. Entendemos. O Deus dele é sobre nossos deuses. E isso nos explica que tinha 10 pragas para o egípcio e Deus constituía 10 mandamentos para o seu povo. Deus estava dizendo assim, para Faraó é 10 pragas, para o meu povo é 10 mandamentos. O que é isso? É mais ou menos assim. Eles foram vencidos na força da aflição e vocês vão vencer na palavra. Revestido de toda a armadura. Precisa estar preparado. Segundo problema. Primeiro problema. Crentes que vão desarmados. Segundo problema. Crentes que estão armados
mas não vão. Aleluia. E eu estava hoje assim, do caminho para casa, para o trabalho, e eu estava assim, falando, Senhor, eis-me aqui. Mas parece que, eu vou falar aqui o que eu já falei lá na nossa igreja, lá onde nós nos fazemos congregados. Parece que nós estamos pregando a cadeira. Tem mais cadeira, pastor, do que gente. E o que está acontecendo? O Senhor falou, na guerra que se milita, existem soldados recuados. Eu acredito que você conhece um soldado que está agora em casa. Um soldado que está agora fazendo extra. Voluntariamente, nem voluntário, é voluntariamente, final de ano. Precisa ganhar um dinheiro. Final de ano precisa fazer um a mais. Tá bom. É nessas áreas que você desconhece que o diabo ele entra. Aleluia. Tem porta que Deus abre e as pessoas deixam essa porta aberta e a Satanás acessa. Meu Deus, isso é forte. É forte, Deus. É honra que Deus dá. E você deixa uma porta aberta e deixa Satanás acessar. E o que o diabo faz? Pega aquilo que Deus te deu e faz você se afastar de Deus. O varão estava olhando para Deus dar um carro. Deus deu um carro, ele foi para a praia. Nada contra ir para o litoral. Mas Deus te deu um carro, você pediu para ir para o culto. Nunca mais vem para o culto. Deus dá e ele não faz. Senhor, me abre uma porta. Deus disse assim, eu vou parafrasear. Deus disse assim, meu pai, eu quero ganhar 1.500, tá? Tá bom, você vai ganhar o dobro. Eita glória. E aí falta para a fidelidade. Senhor, se o Senhor me abrir a porta, não que isso aconteça, mas um exemplo, se o Senhor me abrir a porta, eu vou ser fiel nos dízimos. Acontece, Deus. 3 meses, 4 meses trabalhando em nada. Aleluia. Soldados armados, recuados na guerra. Aleluia. É isso aí, As Deus. armas, mas não estão indo. É verdade. É Deus, tu és Porque Deus não pega de volta, pastor. Ele derrama os dons, mas ele não devolve os dons, mas ele se cobrará pelo como foi feito com os dons. Você não vai ser cobrado pelo dom que você quer, senão ninguém vai fazer o que Paulo fala. Paulo fala, buscai com zelo o dom de Deus. Então não vai buscar, melhor ficar aqui quieto no meu canto. Não, busca sim, mas exerce. Aleluia. E exerce com excelência. Aleluia. Glória a Deus. Revestivo de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Aleluia. Não basta só ter, é necessário permanecer. Aleluia. E você conhece pessoas que começaram muito bem, foram até a metade, mas terminaram mal. E o Senhor falou comigo, filho, você pode começar mal e até o meio ruim, mas o seu final é permanecendo. Aleluia. Glória. Uma vez eu vi um irmão na live falando assim, eu declaro milagre para você, eu declaro a bênção, eu declaro a vitória. Eu falei, Senhor, deixa eu olhar para a Bíblia, onde eu vi alguém fazendo isso. Não encontrei ninguém. Aí Jesus disse assim, em meu nome, não é daquilo que você declara, é no eu cai por terra, não é no seu eu, é no meu nome. Aí o Senhor falou para mim, a única coisa, filho, que você é capaz de declarar é dependência em mim. Na reunião eu falei, Senhor, eu declaro que eu sou fraco e o Senhor é forte. Eu declaro que eu sou dependente do Senhor, ainda que a luta seja grande, o Senhor é fiel para me fortalecer nela e fazer eu chegar lá no céu, que é que eu chego. Aleluia. Aleluia. Imagina Moisés, já pensou Moisés? Aí ó, o mar se abriu. Quem é que abriu o mar? O meu bordão. Eu não vi Moisés assim. Imagina Josué, aí as muralhas aí, ó, só escombro. Quem é que derrubou? Não, irmão. O salmista vai me dar uma lição. Se o Senhor, se o sentinela não guardar a vossa casa, em vão o que trabalha dela. Tem o sentinela que fica acima. E o que o proverbista diz? Todos correrão para que ele é a torre, e todos correrão para ela. Aleluia. Está na torre, é o que o Salmo 91 fala. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Permanência. Aquele que habita não é aquele que entra e sai. E você já conhece um crente assim, que entra, quando a prova vem, ele sai. É ao contrário,
que entra na honra, ou melhor, que entra na vergonha. Tem dois tipos de saída de um crente. Primeiro, o crente que entra honrado, quando Deus prova, ele sai. Aí o contrário, o crente que entra provado, aí Deus honra, ele sai. Quem desempregado fica desempregado, ele sobe. Porque ele começa a fazer ramificação. Já que Deus não vai tomar um jeito, eu vou tomar um jeito aqui. Um dia eu estava cortando o cabelo com um rapaz, e ele falou assim: varão, que mistério, varão. Eu falei: por quê? Varão, me reconciliei com o Senhor, larguei da namorada, tô firme, tô orando, tô indo pro monte. Varão, meu Deus do céu, as coisas ficaram mais difíceis. O carro quebrou, o emprego não está dando certo. Meu Deus do céu, varão, o que é isso, varão? Me explica aí o que eu estou passando. Eu falei assim: o preço do Evangelho. Aleluia. O que Deus quer é burilar você. O que Deus quer é modelar você, ensinar o que é fé. Aleluia. Porque a fé bíblica não é material. E a provisão bíblica não é acúmulo de bens. Quando a Bíblia fala de provisão, fala de três coisas. Fala de preparo, fala de perdão e de provisão. Aleluia! E a provisão, pastor? Não é o que eu quero receber, é o que Deus me dá. E é o que Deus me dá, é o que eu preciso. Isso é provisão. Você está esperando um arroz, você quer um caminho, chega um namorado, mas chegou, você precisava. Deus está dizendo: eu vou te dar o que você precisa, não o que você quer. Porque quando você me adora no que eu dou, aí eu faço além do que você espera. Deus, é dessa maneira. Vamos para a armadura. Aleluia. Vamos para a armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus e possais resistir no dia mau. Porque a armadura não é só para o dia bom, é principalmente o dia mau. Mas eu fico aqui e eu vejo algo paradoxal. Porque Deus, lá em Gênesis, no ambiente da criologia, Deus fala assim: e haja luz. E Deus viu que a luz era boa. E tudo que Deus vai fazendo, Deus vai vendo que é bom. Aí Paulo chega agora e fala: o dia mau. Peraí, Deus fez meu dia para ser bom. E por que é que agora ele é mau? E aqui é para eu e você entender que nem tudo de malefício que sobrevém sobre nós somos vítimas. O mal veio depois da ação de Adão. E até hoje nós pagamos por esse preço. Hoje eu comentava com o meu parceiro de profissão, eu falei para ele assim: o pecado descaracterizou até a terra. Lá em Gênesis diz assim, que depois que eles comeram no fruto, a terra passou a produzir espinho. Verdade. O pecado descaracterizou o homem, a terra e o reino animal. 3 tipos de reinos. Porque a serpente, Deus fez um juízo com a serpente. E Adão colocou o nome em todos os animais. E qual foi o animal que atacou Adão? Nenhum. Porque havia paz. Porque os animais, eles não se alimentavam de carne. Eles se alimentavam de vegetais. E a pior de todas de Adão, eu vou dizer, a pior de todas de Adão, não foi só comer o fruto. A pior de todas de Adão foi, na viração do dia, que o maior benefício de Adão não era comer e desfrutar de tudo. Deus falou: até da árvore da vida você pode comer. O maior benefício não era desfrutar de tudo. O maior benefício era desfrutar do relacionamento com Deus. Aleluia. Na viração do dia, Deus catava na mão de Adão, fazendo uma parafraseando, Deus catava na mão de Adão e falava: Adão, como é que foi seu dia? Aleluia, Deus. E aí, Adão, como é que está sendo aqui dentro? E o interessante é que Adão pega na mão de Deus e se sente só. Como é que pode? Um dos significados da palavra Éden, eu vou cansar de falar isso, porque nós temos que reportar para Gênesis, porque Gênesis é a origem. E todos nós estamos aqui porque nós estamos numa origem. Nós não nascemos do nada. Nós fomos criados em Deus e formados no pó da terra. Então você tem uma origem. Você te catar um peixe agora, tirar ele da água e colocar ele aqui, o que acontece com ele? E o homem, se você tirar o homem, o pecado, que faz separação como Isaías faz, mas o sacrifício restaurou, religou. O homem, agora religado pelo sacrifício salvífico,
Calvário, no Calvário, a morte de cruz, morte e ressurreição. Se um homem estiver destituído da graça, o que acontece? Deus, aleluia. Eu não experimentei da física, eu não sou ressuscitado da morte, mas a pior é a espiritual. Aleluia. Um dos segundos textos mais tristes do Antigo Testamento, porque eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento. E eu tenho dificuldade de pregar o Novo, sempre estou voltando para lá. Um dos textos mais tristes do Antigo Testamento, falando de um nazireu, de um separado, que o anjo do Senhor disse, não passa navalha na cabeça. O nome dele vai ser Sansão. E é assim, deu os detalhes. E aí a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. E o pior de tudo, não percebeu. É mais ou menos assim, continuou pregando, continuou pastoreando, continuou liderando a sua coração, continuou louvando, só que sem a graça, sem a presença. E como Paulo fala, batendo igual um símbolo. A era do metal, meu Deus, só fazendo barulho, só colocando banca de unção e não levanta nem o pelo no nariz. Mas pela graça e misericórdia, irmão, eu acredito que eu estou aqui pregando para uma igreja que permanece firme, que está entendendo que estende as mãos. Glória a Deus! Eu sempre estou pregando para 3, para 4, no máximo para 10. E só sempre dizendo a mesma palavra. Deus não olha para número, Deus não olha para quantidade, Deus olha para sinceridade e para disposição. Se é você mais um obreiro, faz com excelência, com alegria, porque Deus honrará a sua fé. Oh, glória. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. E eu me lembro de Deus falando para Jeremias, cinge os vossos lombos. Aí você olha para o livro de Jeremias, você até desiste de ler até o final, de tanto que ele sofre. E é um ministério longínquo, e sofreu por alguns anos. Arrancaram os dentes da boca de Jeremias, colocaram Jeremias dentro do calabouço, Jeremias sofrendo, banquero, sem os dentes da boca, sofrendo, passando toda aquela aflição em Deus. Se você não profetizar, se você não fazer, é mais ou menos assim, se você não fazer aquilo que você foi chamado para fazer, eu vou te envergonhar. Mas peraí, vou me envergonhar, o que me resta? É mais ou menos assim, você sofre você sofre pelo meu nome, você sofre pela causa, mas eu vou te dizer, tem mais um pouco, você está sofrendo o que está sofrendo, agora você não tem mais força para pregar, agora você chora. Aí nós saímos de Jeremias, entra para ler Lamentações de Jeremias, e uma das lamentações que eu mais me identifico é aquela que diz assim, converte-nos e seremos convertidos, restaura os nossos dias como os dantes. Jeremias está assim, com toda a nação olhando no retrovisor, dizendo, antigamente nós podíamos cultuar, mas não valorizava, agora estamos aqui. Antigamente nós podíamos sacrificar, agora nós estamos aqui. E isso é para te fazer entender, é para me fazer compreender que a oportunidade de culto é barra de ouro, irmão. Vem dar teu melhor, vem dar glória a Deus. Você lembra do período da pandemia? Tudo fechado, os crentes tudo desesperados. E agora como é que nós vamos cultuar? Vamos para dentro dos montes. O que tem de crente que parou, o que tem de crente que desviou, o que tem de crente que foi até para outras seitas, servirem a outros deuses, foram para o espiritismo, para o kardecismo, mas eu glorifico ao Senhor, que eu conheço 2, 3, 4, no máximo 5, que permaneceram e entenderam, Senhor, nós pode começar mal, nós pode ir meio até mal, mas nós vamos permanecer firmes, entendendo que o Senhor nos colocou numa posição, e nós temos que permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Deus fiel, aleluia. Glória. Tá ficando gostoso, Deus. Aleluia. Aleluia. Vestindo a couraça da justiça. Aleluia. Couraça, aquilo que vai aqui, ó, que protege o peito, o peitoral, o abdômen. A couraça da justiça. Aleluia. A justiça é o contrário da injustiça. A injustiça é aquilo que o superior faz ao inferior, ao subordinado, no abuso de poder. O crente recebe